Em cada alma havia temor. Diga temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Agora, vai lá em Atos dos Apóstolos, mesmo Atos, só que versículo 19. Capítulo 19, versículo 13. Atos 19, 13. Atos 19, 13. E alguns dos judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre processos de espíritos malignos, dizendo, se puder me dar um pouquinho de retorno, por favor, senão minha voz vai embora. Aleluia. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre processos de espíritos malignos, dizendo, esconjuro-vos, expulso-vos por Jesus, a quem Paulo, os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo. Aqui vai uma lição. Filho de pastor não é pastor. Filho de crente não é crente. Filho de irmã da oração não significa que ele é da oração. Mas o espírito maligno lhe respondeu, conheço Jesus e sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? Quem sois? Quem é você? Quem são vocês? A primeira coisa que um demônio ou a ação maligna ou o próprio Satanás, ele vai questionar a sua identidade. O que Satanás, o próprio, fez lá com Jesus no deserto? Questionou a identidade de Jesus. Se tu és o Filho de Deus, transforma as pedras em pães. Vocês quem são? Eu não conheço vocês. Esse foi o questionamento. E vós quem sois? E o processo do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, a tal modo prevaleceu contra eles que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio, ou seja, tanto judeus como gentios, todo mundo. Veio temor sobre todos eles e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Pode se assentar. Hoje nós vamos falar quando vem o temor. Quando vem o temor. Irmãos, a nossa intimidade, ela não pode ser pretexto. Ela não pode ser pretexto para a falta de respeito. E nem para a falta de irreverência. Para a falta de reverência, melhor dizendo. A nossa intimidade com Deus não é pretexto para a falta de educação, para a falta de respeito. O fato de eu ter intimidade com a minha mãe, e ela ser a minha mãe, e eu ter a liberdade com ela, ontem eu fui visitá-la, não me dá direito e nem pretexto para faltar com respeito. Quanto mais com Deus. E o que mais nós vemos nos nossos dias é a falta de temor a Deus. A falta de temor. E temor não é medo. É um misto de respeito com um pouquinho de medo também. Aquela coisa que você sabe, se você cruzar a linha, o negócio vai dar ruim para você. Aquela coisa que você sabe que em determinado lugar, você não fala de qualquer jeito com determinada pessoa.
Eu não sei vocês, mas meu pai, ó, minha mãe me ensinou que mais velho se chama de senhor. Que quando você entra num lugar, você dá boa tarde, você fala bom dia, você fala com licença. De que quando você chama alguém mais velho do que você fala senhor fulano, dona fulana. De que quando você era criança e tinha adultos conversando, você não se intrometia na conversa, porque você é criança e os outros são adultos e não te cabe aquela conversa. De que quando você vai na casa das pessoas, você pega apenas aquilo que te oferece. Que quando você está na casa das pessoas, dos outros, você se comporta diferente, você não se comporta como se você estivesse na sua casa. Isso são coisas que vêm de berço, vêm de educação de casa. E a nossa liberdade, muitas vezes, tem sido pretexto nesses dias, na liberdade que se tem do Espírito que foi conquistada na cruz do Calvário. Essa liberdade tem dado pretexto para muitas pessoas agirem e achar que Deus é o seu coleguinha de escola. Deus é Deus. Ele não é o nosso amiguinho de escola. Ele não é a nossa... Ele é nosso amigo, fiel é o nosso amigo. Nós temos intimidade com ele? Temos. Mas ele permanece sendo Deus. E eu permaneço sendo filho. Então, o nosso temor, ele precisa voltar. O texto vai dizer que em cada alma havia temor. Talvez seja por isso que o Espírito, que tantos sinais, prodígios e maravilhas havia no meio deles. Por quê? Porque todo mundo sabia que não era de qualquer jeito. Que ninguém fazia o texto que nós lemos. Agora é a nova moda. A nova moda agora é expulsar demônio. Porque os apóstolos estão fazendo, então vamos fazer também. Afinal, nós somos filhos de sacerdote. Eu sou filho da minha mãe que vai na igreja. O meu pai é presbítero, é pastor, é diácono. O meu pai, eu tenho um colega pastor. Eu já sou assim oficial na casa de Deus. A nova moda agora é expulsar demônio. E eles foram lá e caíram do cavalo. E foram envergonhados. Sabe por quê? Porque no mundo espiritual, aqui na terra, as coisas são tudo bagunçadas. Chega a hora que quer, as pessoas faltam e não sabem. O Flavinho estava me contando o tanto de gente que muitas vezes vai lá trabalhar e que o cara vai, vem um dia, falta não sei quanto, não dá satisfação, não fala nada. E aí passa em muitos lugares, você vê assim, a Gisele segue um negócio, um canal lá, que mostra o comportamento das pessoas nos dias de hoje no mercado de trabalho, a geração Z. O cara vai para pedir demissão, levou a mãe para pedir demissão por ele. As férias, poxa, mas vocês vão me descontar das minhas férias? Mas isso é um absurdo. Chega a hora que quer, faz o que quer, como quer, só que no reino de Deus as coisas não funcionam dessa forma. No reino de Deus não se chega a hora que quer. Tanto que eu falei aqui de microfone. A partir de hoje, deu 10 minutos para o horário de abrir o culto. Se reúne com quem tiver. Tem você e um. Em nome de Jesus nós consagramos este culto tal. E reúne e acabou. Deu o horário de abrir o culto. Mas quem é?
Não importa quem é. Você se posiciona aqui, a paz do Senhor a todos, boa noite, e quiser finir, acabou. Porque as coisas não são bagunçadas, gente. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu não chego a hora que eu quero, eu não faço o que eu quero. Eu sou pastor e não faço o que eu quero. Eu não prego o que eu quero. Eu não venho o dia que eu quero. No aconselhamento, eu não dou o conselho que eu quero. Eu não faço os ministérios que eu quero. Eu não chamo para caminhar comigo as pessoas que eu quero. Por quê? Porque eu sou servo. Eu sou filho, mas estou a serviço do reino de Deus. E se eu estou a serviço de um reino que não é meu, o reino é de Deus, então eu não faço o que eu quero, eu faço aquilo que Ele quer. Deus é Deus todo-poderoso. O que aconteceu? Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 6, só para você entender um pouquinho a respeito de temor. Vamos alinhar uma das coisas muito importantes também. Começou o culto, não é para ficar andando no meio do culto. Principalmente se começou a palavra, não é para ninguém ficar andando no meio da palavra. Irmão, é a palavra de Deus, não é a palavra do pastor, não é a palavra do Diego, não é a palavra da Raquel, não é a palavra do Tiago, é a palavra de Deus. Temor a Deus. Isaías 6, 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no seu alto e sublime trono, e sua orla, o seu manto, o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima. Peraí, os serafins estavam acima de quem? De quem? Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Até aí. Vamos falar um pouco sobre o temor dos serafins. Eles sequer ousavam olhar diretamente para Deus. E eram serafins. São anjos, seres ministradores diante de Deus. E estavam acima dele. Acima do trono de Deus. E voavam e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Por que eles diziam Santo, Santo, Santo é o Senhor? Diziam um para os outros. Eles cobriam o rosto para não olhar diretamente para o Senhor. Por que você acha que eles diziam Santo, Santo, Santo é o Senhor? Eles não poderiam dizer misericordioso, misericordioso é o Senhor. Poderoso, poderoso, poderoso é o Senhor. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso é o Senhor. Por que eles não diziam isso? Já parou para pensar? Por que eles não diziam, por que eles diziam santo, santo, santo? Porque era exatamente o que eles estavam contemplando. E eles sequer ousavam olhar diretamente, tanto que cobriam o rosto.
para não olhar diretamente para ele. E nós, são serafins. A palavra serafins vem de seraf, do hebraico, que quer dizer anjos, seres de fogo. E fogo, nesse contexto, quer dizer santificação. Algo se é tão santo que se você tocar, você pode ser consumido. Uzá foi tocar na arca de maneira irreverente, só tocou para ela não cair. O que aconteceu? Foi fulminado na hora. Por quê? Porque alguém em pecado, porque alguém com o coração sujo, ao se deparar com a santidade do Senhor, é um choque de realidades tão grande, que Deus permanece o mesmo, mas quem toca, quem entra em contato, foi o que aconteceu com Uzá. Morreu na hora. Na hora. E se os serafins, que são anjos, que são santos, anjos ministradores diante do Senhor, não ousam olhar diretamente e nem se comporta de qualquer maneira diante do Senhor, por que nós nos comportamos da maneira que temos nos comportado? Por que muitas vezes a gente chega a hora que a gente quer? Não estou falando de questão de trabalho, gente. Quem veio do trabalho direto, glória a Deus. Você estava trabalhando e não havia uma outra possibilidade, só se você se teletransportasse de dentro do ônibus para cá. Mas do contrário, os serafins não se comportam. E por que a gente se comporta do jeito que a gente acha que a gente deve se comportar? No horário do culto, no momento do culto que eu acabei de falar, na hora da palavra, uma movimentação desnecessária, é um levanta, é um sobe. Quando você está em muitos lugares, você não percebeu isso? Está em muitos lugares, você não sente sono. Mas é só vir começar a ministrar a palavra, você começa a sentir um sono, um peso desgramado. O que você acha que é isso? Está faltando temor e comportamento e uma nova postura da nossa parte diante do Senhor. Está faltando uma postura diferente da nossa parte. O texto vai dizer em Judas, no único capítulo que tem a carta, que ele fala, esses são difamam a autoridade e nem sabe o que estão falando, mas nem mesmo o arcanjo Miguel ousou exercer a autoridade a respeito de Satanás quando contendia com o corpo de Moisés. Dizendo, ele não disse, eu te repreendo. O que ele disse? O Senhor te repreenda. E a gente está falando de um arcanjo. A mais alta hierarquia dos anjos. Anjos de guerra. O que ele disse? Você sabe o que está falando? Eu sou o arcanjo Miguel, cara. Vai embora daqui. Você sabe quem me enviou aqui? Foi isso? Não. O Senhor te repreenda. A gente muitas vezes precisa aprender mais com o céu. Precisa aprender mais com os anjos. Usar eles como exemplo, usar muitos homens e mulheres como exemplo na palavra. Porque depois a gente vai ver e entender o temor de Isaías, dizendo... Cadê? O versículo 5 de Isaías 6. Então disse eu, ai de mim, que vou perecendo. Porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Sabe o que ele disse que ele estava dizendo?
eu tô achando que para mim já foi. Eu tô achando que para mim já deu. Eu vou morrer aqui mesmo. Eu sou pecador e os meus olhos viram rei. Sou pecador e os meus olhos viram rei santo. O que você acha que vai acontecer comigo? Já era. Perdi. Olha a reverência e o entendimento de Isaías, que era um profeta do Senhor, hein? Não, mas eu sou um pastor, Diego. Não, vocês não sabem o que vocês estão falando. Eu sou pecador e vou morrer. E isso era uma crença judaica. Eles tinham que eles se deparavam quando se eles ocasionalmente se dessem de cara e o Senhor aparecesse para eles, eles tinham certeza que eles iam morrer. Por causa daquilo que havia acontecendo no Monte Sinai, que o monte estremecia, fumegava, o texto vai dizer em Êxodo. O monte fumegava. E Moisés estava lá em cima. E aí o povo tremeu na base. Falou assim, não, Moisés, não fale o Senhor conosco não. Fale Deus com você. E aí você fala com a gente. Mas não fale Deus conosco, porque senão nós vamos morrer. Então Isaías tinha um entendimento. Esse Deus é santo. Esse Deus é poderoso. E eu tenho certeza que eu vou morrer, porque eu sou um homem de impuros lábios. E o que acontece? Não, o seu problema é impuros lábios. Você reconheceu que você tem a boca imunda, né? Então, peraí, pega a brasa do altar, toca na boca dele, purifica, e então agora o negócio está resolvido. O problema é que a gente chega cheio de pompa, a gente chega assim e não reconhece as nossas mentiras, as nossas feiuras. A Nilda está fazendo o que lá atrás? A gente não reconhece a nossa feiura. A gente não reconhece e a gente fica, não, porque, não, mas a gente vai às vezes conversar, vai denunciar as coisas. Não, mas eu já sei. Oi, infeliz, você já sabe, então por que não resolveu? Não. Nós precisamos assumir e adotar uma nova postura. O temor do Senhor na nossa vida é o que faz a presença de Deus se manifestar nos ambientes. A palavra vai dizer, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Não é para nós sermos religiosos. Mas ao mesmo tempo, não é para a gente ser... O religioso é aquele que mantém uma postura, mas o coração está podre. Está muito bem vestido, mas o coração está sujo. Igual os fariseus, sepulcro caiado. Não é para a gente ser assim. É para o nosso coração saber que a presença de Deus está se manifestando, a adoração está subindo para Ele, a presença de Deus está no recinto. Então eu não posso me comportar de qualquer jeito. Não. E isso a gente tem que ensinar desde criancinha para os nossos filhos. Quando eu estou orando em casa, a Esther olha, não me fala nada. Você chega, me dá um beijinho assim no rosto. Aí teve uns dias atrás que ela veio falando comigo, aí veio me cutucando.
Eu falei, não. Aí, depois que eu terminei, eu falei, escuta, você desaprendeu, é? Tá perdendo o temor, é? Irmão, você tá... hoje mesmo, eu tava ali, tava preparando a palavra, e tinha uma pessoa me ligando lá, eu não atendi. E é bem, muitas vezes, bem na hora de eu preparar a palavra, um monte de gente começa a me chamar. Eu não respondo. Se eu estou orando, eu não respondo. A reunião, sabe o que você faz? Estou em reunião. Eu estava, depois de você responder, para acabar, você fala, eu estava em uma reunião muito importante. E não está mentindo não, você estava mesmo. Estou numa reunião muito importante, por isso eu não te respondi. Não, mas uma certa vez um presidente ligou para um pastor, não sei se era presidente, era um governador, alguém importante, né? Dentro da área política, ligando para o pastor, ligando. Era alguém que aconselhava assim. Se eu não me engano, me falha a memória, até o Billy Graham. Não me recordo agora. Mas eu sei que a história é verídica, e ele ligando. Aí ligou para a secretária dele. Aí ele, o seu pastor tá, ele não pode atender agora, ele está em reunião. Aí passou uma meia hora, ligou de novo. Não, mas eu preciso falar com ele, não sei o que. Ele ainda está em reunião, não pode falar agora. Mas como assim? Eu sou o fulano. Ele não pode falar agora. Aí depois, quando ele terminou, aí ligou para ele e falou, poxa, eu precisava falar com você. E você não me atendia. E você não falava comigo, poxa. Aí ele falou assim, não te atendi mesmo, não. Eu falei assim, mas como assim? Você não me atendeu? Poxa, eu precisava falar com você. Eu falei assim, é porque eu estava falando com gente mais importante que você. Sabe o que é isso? Comportamento, temor. Muitas coisas na nossa vida talvez vão melhorar e vão tomar novos rumos quando nós aprendemos o que é temor a Deus. Não! Eu já vi um bocado de gente acontecer isso. Não! Eu salvo exceções, né, gente? Assim, né? Mas a pessoa chega lá na tua casa bem na hora de você ir pro culto. Me fala se isso não é roubo ou não é. Não, porque o meu parente e tal. Irmão. Querido, tem a comida aí, tem as panelas, você come aí. Eu tô indo para a igreja buscar Deus. Ponto. O nosso comportamento vai muitas vezes dar rumo e colocar muitas vezes as pessoas nos seus devidos lugares. Quando você tem temor e quando você dá o devido valor ao Deus que te alcançou, então as pessoas começam também a... Filho, por exemplo. Filho, principalmente quando é pequenininho, eles vão querer testar você. Você está lá orando. Se você não ensinar que a oração para ele é um momento importante, ele nunca vai dar valor. Ele vai falar, vai achar que você está falando com qualquer pessoa. E vai te atrapalhar muitas vezes. Filho é uma bênção, mas muitas vezes nós não podemos deixá-los que eles mesmos sejam instrumento para atrapalhar o nosso momento com Deus. Temor a Deus é o princípio da sabedoria. Sabe o que nós, muitas vezes, a irreverência acontece? Sabe por quê? Porque, primeiro, muitas pessoas, nós não conhecemos a Deus. E quanto menos profundidade em Deus, quanto menos conhecemos a Deus, menos
entendemos quem Ele é na nossa vida. Então, para muitas pessoas, Deus é um garçom. Que ela veio de uma outra religião, aceitou a Jesus, e ela, o Deus lá me servia, eu fazia as mandingas, eu fazia as coisas que eu queria, e eu recebia as coisas. Aqui é a mesma coisa, então eu vou fazer e esse Deus vai ter que me dar. Só que não. Se nós nos aprofundamos em conhecê-lo, então as coisas, a gente passa a se comportar de maneira diferente perto dele. Outra coisa, porque não temos educação espiritual. Sabe o que é educação espiritual? Muitas vezes, gente, quando as pessoas não sabem, eu ensino. O problema é quando são os veaco. Sabe, veaco? Já está há anos, e aí fala, meu Deus, essa pessoa já sabe por que está fazendo isso. Por que está se comportando desse jeito? E a outra pela falta de profundidade. A falta de profundidade nos faz viver na superfície. Enquanto muitos estão de braçada se aprofundando em Deus. Quando muitos estão saíram das águas rasas e estão mergulhando nas águas profundas para o conhecimento, sigamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Porque quanto mais você vai conhecer dele, mais você vai se deparar com um Deus que é santo. Quanto mais você vai se aproximando dele, quanto mais intimidade você tem com ele, mais você vai conhecê-lo, mais você vai entender e saber quem ele é, e mais temor você vai entender e vai ter no teu coração. É igual. Tem coisas que quando criança, quando mais jovem, você não sabe por que seu pai não deixou você ir em determinado lugar. Você não sabe por que o pai te deu determinada bronca. Você não sabe porque tua mãe fez isso, fez aquilo outro. Mas com o passar dos anos, você vai adquirindo maturidade, você vai entendendo. E a tendência é de você respeitar cada vez mais. E entender que muitas vezes aquele não que você recebeu era livramento para a tua vida. E aí o temor vem no teu coração de entender, de respeitar, não. E aí você tem um filho, mais ainda, porque você, quando é solteiro e quando você não tem filho, a gente dá bronca no filho dos outros, a gente fala que o outro que não sabe cuidar, olha essa mãe, oh meu Deus, não sei o quê. Quando você tem o seu, aí a porca torce o rabo, porque aí você vê que na verdade não era tão fácil assim quando você pensava que era. Porque agora você tem o seu. Agora você tem o seu que está nos seus braços e você passa a dar muito mais valor no teu pai, na tua mãe. E o temor vem no teu coração. E aí você entende, eu falo isso com toda certeza. Nós entendemos muito mais sobre Deus quando nós temos um bebezinho, uma pessoa que saiu de dentro de nós, nos nossos braços. E que depende 100% de nós. Depende para tirar a fralda, trocar a fralda, dar comida, dar de beber, dar de comer. Porque antes disso a gente achava que a gente era o tal. E assim muitas vezes nós nos comportamos com o Senhor. Porque a gente acha que Deus, não, porque isso, porque aquilo outro, porque é que Deus não abriu aquela porta, porque o Senhor não fez assim, porque, oxa vida, por que as coisas não estão dando certo, por que não está acontecendo? Está faltando temor. Você não está falando com qualquer pessoa. Você não está na presença de qualquer pessoa. E naquele grande dia, uau! A interjeição mais falada naquele grande dia vai ser uau.
Ele não era aquilo que a gente lia na palavra, não. Ele é muito mais. Uau! Eu pensava que ele era exatamente aquilo que a gente estava lendo. Ele é muito mais do que... lá estava escrito, mas não dá para a gente imaginar o quão belo ele era, o quão maravilhoso ele era, o quão poderoso ele era, o quão santo ele era. Então nós vamos nos deparar com uma realidade da qual nós não conhecemos ainda. Mude sua postura e muitas coisas vão entrar em ordem na sua vida e se encaixar. Temor a Deus, respeito. Respeito. Está na hora de você fechar mais a tua boca, por tanto de besteira que sai dela. Por tanto de murmuração que sai dela para falar que Deus não fez isso, que não fez aquilo outro, que não sei o quê. Está na hora de você passar a quebrantar o teu coração e dobrar os teus joelhos e pedir perdão por tanto de murmuração, por tanto de orgulho que você nutriu dentro do seu coração. Achando que Deus era obrigado a te dar aquilo que Ele nem te prometeu. Achando que Ele era obrigado a intervir numa burrada que foi você mesmo que fez. Que você nem pediu direção para Ele. E agora, Senhor, vem. Temor a Deus. Quebrante o teu coração e entenda. Porque o texto vai dizer que deixa muito claro, diante de vários textos, que não é de qualquer jeito. As coisas não são feitas de qualquer jeito. O sacerdote, em Levítico capítulo 16, do versículo 1 em diante, vai mostrar, e o Senhor dá orientação para Moisés, dizendo: diga o teu irmão Arão, que não é para ele ficar entrando e saindo do Santo dos Santos, não é para ele ficar entrando a hora que ele quiser, não é para ele ficar entrando e saindo e achando que aqui é um playground. Pede para ele preparar um novilho e entrar. E o escritor de Hebreus vai dizer que o sacerdote entrava no Santo dos Santos não sem sangue, porque senão era fulminado. A glória de Deus era algo tão forte, tão poderoso, e em 2 Crônicas 7, que a única coisa, quando o fogo dos céus vem, consome o holocausto, e a glória de Deus entra no templo, toma todo o templo. O texto vai dizer que os sacerdotes não podiam entrar. Não é que eles não dava, ou eles não quiseram. Não dava para entrar, porque a glória de Deus havia tomado todo o lugar. E a única coisa que eles conseguiram fazer era se dobrar, se curvar. Se curve nesta noite ao senhorio de Jesus. Se curve nesta noite diante daquele que te fez e daquele que te conhece antes mesmo de você existir. Se curve diante daquele que muitas vezes ouve tanto de besteira que sai da tua boca, o tanto de arrogância que sai do teu coração, o tanto de orgulho que é nutrido dentro do teu coração, e mesmo assim, mesmo diante disso, Ele não deixa que a sua misericórdia e que você seja alvo dela. Mesmo diante de tudo isso, mesmo diante dos pecados que nós cometemos, mesmo diante de muitas vezes termos virado as costas para Ele, mesmo diante de muitas vezes nós, por birra, por orgulho, por arrogância, por raiva, mesmo assim, os olhos dele eram de amor para nós. Mesmo assim, o seu olhar era de misericórdia para nós. E os fariseus chegaram e falaram: por que o seu mestre come com os pecadores? E não sei o que, e ele, e não sei o que, e quase se estribuchavam, né?
E aí Jesus mesmo responde, deixa nem os discípulos responder e diz, não são os que precisam de médico, são os doentes. Misericórdia quero e não sacrifício. E depois vai dizer no outro texto, se vocês tivessem entendido o que eu quero, o que eu disse, quero misericórdia e não sacrifício, vocês não teriam condenado os inocentes. Porque a vibe de vocês é outra. A vibe de vocês é vocês, como lá em Mateus 23, vocês se vestem com vestes muito bonitas e não sei o quê, e amam ser chamados de mestres pelas sinagogas. Vocês andam muito bonito, mas são um sepulcro caiado. Não seja um sepulcro caiado. Não seja alguém que está muito bem, muito legal e quer ser muito bem visto pelas pessoas do lado de fora, mas por dentro está mal, está cheirando mal. Nesta noite, que venha sobre você e sobre nós o temor do Senhor, para você entender a feiura que muitas vezes está dentro de você e que ela precisa ser exposta para fora diante do Senhor, para você entender que você e eu somos dependentes dEle. Para você e eu entendemos que muitas vezes é expondo a nossa feiura para fora e dizendo, Senhor, eu sou isso mesmo, eu sou esse mentiroso mesmo, eu sou esse orgulhoso, eu adquiri um pouquinho de conhecimento e já acho que eu sou esse mesmo, Senhor. Eu sou esse prostituto mesmo, Senhor. Eu sou esse mentiroso mesmo. Eu invejei o irmão lá. Mas tem misericórdia da minha vida, porque eu não quero isso na minha vida. Eu me fiquei orgulhoso mesmo, Senhor, e o negócio foi feio. Eu tenho dificuldade para admitir os meus erros, Senhor. Tem misericórdia da minha vida, porque eu sei que só existe arrependimento se a gente confessar os nossos pecados diante de Ti. Quebrante o teu coração nesta noite. E saiba que você não está diante de qualquer pessoa. Você está diante do Deus Todo-Poderoso, que criou e que fez os céus e a terra. E a sua palavra vai dizer, antes que o ar existisse, Ele era de eternidade em eternidade, és Deus. O Salomão vai dizer em 2 Crônicas 6, nem os céus dos céus podem conter a sua glória. Nem os céus dos céus, antes que tudo existisse. Antes que a matéria existisse, antes que os céus dos céus existissem, antes que os anjos existissem, o Senhor é. Aprenda, e a partir de hoje, assuma uma nova postura. Se você tem condições de chegar mais cedo, chegue mais cedo. Chegue na casa do Senhor e se comporte adequadamente. Ore e busque a Deus. Não diga que você é cristão e que você é crente só de boca. Seja um crente, seja alguém que transmita a glória de Deus. Seja alguém que seja crente, mas que tenha relacionamento com Ele no dia a dia. Seja alguém que respeite, que assim, se você consegue respeitar a Deus, você vai conseguir respeitar as pessoas. Agora, você não consegue nem respeitar seu pai e sua mãe. Você não consegue nem respeitar muitas vezes o irmão que está do seu lado. Quem dirige muitas vezes, você não consegue respeitar o irmão que está no trânsito. Em nome de Jesus, não faz sentido nós termos o comportamento que até então nós temos tido. É por isso que tem tanta coisa enroscada na nossa vida. Está faltando temor. E mas por quê? Tantas perguntas, as pessoas perguntam direto. Eu vejo uma das perguntas mais,
Ah, por quê? Por que não se tem mais os sinais e prodígios que tinha na época dos apóstolos? Está faltando temor a Deus. As pessoas falam mal de pastor com a torta direito. Os caras acham que é só abrir uma igreja, só abrir um espaço. Ah, eu vou abrir ali, ver ali um galpãozinho, e vou abrir ali, e vou começar a ministrar ali, e enganar os trouxas. Não, não é assim. Pode querer enganar, e pode até enganar meia dúzia de pessoas, mas vai prestar conta disso. E o peso disso vai vir sobre aquela pessoa, pode ter certeza absoluta. E vou te dizer mais, parece, sabe o que acontece? Que coisas ruins precisam acontecer na nossa vida para que o temor de Deus venha sobre nós. O temor, o povo teve que ser levado lá para o cativeiro babilônico para eles entenderem que Deus era Deus. Nós temos a referência de Sodoma e Gomorra, o dilúvio. Herodes, ninguém passa batido, irmão, pode ter certeza. Parece que toda essa maracutaia, essas besteiradas, essa corrupção que acontece no nosso país, parece que vai ser passado tudo batido. Não, tem alguém de olho em tudo que está acontecendo. Parece que vai passar batido, mas não passa não. Todos vão prestar contas diante do Senhor. Todos. E cada semente tem, a semente semeada tem a semeadura. Chega o dia da semeadura para todo mundo. Todo mundo. Todos. Herodes chega lá, todo pomposo, todo bonito, achando que é o tal, e com vestes reais, e o povo fala, nossa, é a voz de um Deus, e não sei o quê. E o anjo foi e tocou nele por não ter dado glória a Deus, ó. Foi comido de vermes. Pensa que cena maravilhosa. Ser comido de vermes vivo. Normalmente os vermes comem a pessoa quando a pessoa já morreu, não é? Mas nesse caso não. Sabe por quê? Temor a Deus, irmão. O texto vai dizer que antes da palavra chegar até Cornélio, que era gentil, antes da palavra de Deus chegar até lá, antes dele receber o batismo com o Espírito Santo, antes dele ser batizado, o que aconteceu? O texto vai dizer em Atos que havia temor na vida dele. Havia temor. Homem que dava esmolas e não sei o quê, e temia ao Senhor. Nesta noite, em nome de Jesus, que não seja necessário na nossa vida acontecer coisa ruim. O povo, veio temor sobre o povo, sabe por quê? Porque até então os apóstolos fazem, eles expulsam o demônio, o apóstolo Paulo faz, então qualquer um pode fazer, não é verdade? E aí eles viram que não, que o mundo espiritual, as coisas não são brincadeira não. Ah, mas eu conheço a Bíblia. Conhece a Bíblia, mas se não tiver santidade, se o mundo espiritual não reconhecer, se não tiver revestido da presença e do poder de Deus, não tem reconhecimento não. E o texto mostra que algo ruim teve que acontecer. Eles saíram feridos, nus, pelados. Ou seja, algo ruim aconteceu. Ananias e Safira acontece a mesma coisa, Atos capítulo 5. Eles foram e mentiram. E já teve 2 óbitos, um seguido do outro, óbito. E o texto vai dizer que veio temor naqueles dias sobre o povo. E ali mostrou que, opa, as coisas não são assim não. O texto vai dizer que Uzá vai, toca
na arca e ele morre no mesmo instante, porque a arca é a representação da própria presença, da glória de Deus. Ele toca e morre. O que Davi fez? O texto vai dizer que Davi muito temeu em trazer a arca. Ali estava mostrando que a arca estava indo em cima do boi. E boi não foi feito, o animal não foi feito para trazer a glória de Deus. Eram os sacerdotes, havia uma orientação. Havia uma orientação, havia uma direção a ser seguida. As coisas não são feitas do jeito que a gente quer. As coisas não são feitas da maneira que a gente... não, mas se a gente colocasse os boi, aí leva a arca e fica melhor, porque aí não pesa tanto no nosso ombro. Não. E Davi temeu em trazer a arca. E o texto vai dizer que a arca ficou na casa de Obed-edom 3 meses, e ali o Senhor prosperou a casa de Obed-edom, e aí ali Davi entendeu como sinal. Então vamos... Por que você acha que na casa de Obed... O texto vai dizer que a arca ficou na casa da família de Uzá. E a Bíblia não menciona nada que aconteceu na casa dele. Mas na casa de Obed-edom ficou 3 meses. Por que você acha que aconteceu isso? Simples. Deu valor à presença. E a palavra também vai dizer que nos dias de Saul não se valeu da arca. Não se valeu da presença. Davi cometeu os erros que cometeu, mas ele amava a presença. E ele sempre tinha um coração sincero para encontrar um caminho de arrependimento verdadeiro. O que não havia no coração de Saul. Não havia um coração sincero e verdadeiro. Temor a Deus, irmão. Temor a Deus. Educação espiritual, sabe? Eu estou diante de Deus. Então, nesta noite, queria que você fechasse os teus olhos. E que você se comportasse. Se a Bíblia fala, honra o teu pai e tua mãe, os filhos que aqui estão, honra o teu pai e tua mãe, honra o teu pai e tua mãe. Honrar pai e mãe não é ser conivente com o pecado deles, mas é você honrar, é você abençoar, é você orar todos os dias, é declarar a bênção de Deus sobre eles. É respeitar o irmão que está do seu lado. Não é falar de qualquer jeito com as pessoas, não. O texto vai dizer que Caim foi e falou, Deus falou, cadê Abel, cadê teu irmão? Por acaso eu sou tutor do meu irmão? Por acaso eu sou do conselho tutelar agora para ficar apagiando meu irmão, O texto vai dizer que ele andou errante pela terra, por toda a terra, e havia uma marca sobre ele. E todo mundo sabia que ele era um homicida. Feche os teus olhos, irmão. Você pode carregar a marca que você quiser. Você pode carregar a marca de um desobediente, de alguém que tem aparência, mas que não tem nada de Deus para oferecer para ninguém. Ou você pode carregar a marca de alguém que aonde vai, porque o temor está no seu interior, aonde vai, a presença vai junto com você. Sabe por quê?
Porque ali há alguém, o Espírito olha e fala, ali vai alguém que respeita a minha presença. Ali vai alguém que reverencia, que sabe o que é a minha presença. Ali vai alguém. E eu vou me manifestar aonde Ele quer que Ele for. Porque Ele vai saber que não foi por causa dele, foi por minha causa. Comece a orar no teu lugar e pedir perdão. Se você entendeu essa palavra, comece a pedir perdão. O tanto de coisa, o teu comportamento, irmão, precisa mudar. O nosso comportamento como igreja, no geral, precisa mudar. O nosso comportamento precisa mudar. Desde o momento que eu levanto, do momento que eu acordo, da maneira como eu me relaciono com Deus, da maneira como eu tenho tratado as tentações, pecado, até o pregar, até o me assentar na presença, até eu vir para a igreja, um comportamento com a minha família, com a minha esposa, com o meu marido, tudo. Em nome de Jesus, comece a pedir perdão. Peça perdão porque você foi negligente. Você foi negligente com a sua família. Peça perdão porque você desobedeceu ao Senhor. Peça perdão porque você agiu de forma religiosa. E muitas vezes usou até a palavra, usou pretextos para dizer que Deus falou quando Deus não falou nada. Você queria fazer aquilo que a tua carne desejava. Você queria fazer aquilo que você queria fazer. Peça perdão porque todas as vezes que você quis fazer a sua vontade, não a de Deus. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. O temor ao Senhor. Aleluia. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo batizador. Vem Espírito Santo transformador. Tira o orgulho do interior. Nos ensina, Senhor, a ter reverência na tua presença. Nos ensina o temor do Senhor. Nos ensina, Espírito Santo. Assim como o Senhor ensinou através, disse para Moisés que o sacerdote não poderia entrar a hora que ele queria. Que a casa do Senhor não é playground de crente. Que o Santo dos Santos não é qualquer lugar. Aleluia. Santifica o nosso interior. Que venha hoje um batismo de temor em cada um. Para saber que as coisas espirituais não são de qualquer jeito. Para saber que não é qualquer palavra. Para saber, Senhor, o comportamento certo que nós devemos ter. Ah, meu Deus, nos perdoa quando muitas vezes nós falamos tanta coisa sem saber, de forma soberba e arrogante. Nos perdoa quando muitas vezes nós nos precipitamos em falar de alguém, de algum irmão. Nos perdoa quando muitas vezes nós nos precipitamos no julgamento. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia.
Porque se não fosse a tua misericórdia, nós já teríamos sido consumidos. Porque a tua palavra diz que o Senhor é Deus e Deus fogo consumidor. Por isso tem misericórdia de nós. Não manda justiça não, Senhor. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia porque se nós clamarmos por justiça, nós seremos os primeiros a ser alvo da tua justiça. Tem misericórdia de nós, Espírito Santo. Espírito de Deus. Espírito de Deus. Vem o temor sobre nós. Vem o teu temor sobre nós. Tira a hipocrisia. Que passamos a ser verdadeiros e sinceros na sua presença. Tira o orgulho. Nós muitas vezes achamos que o Senhor nos deve alguma coisa. Nós achamos que aquilo que conhecemos, por causa daquilo que conhecemos, que sabemos demais sobre o Senhor, nós não sabemos nada sobre o Senhor. Porque o Senhor é mistério insondável. O Senhor é mistério insondável. A tua palavra diz que o Espírito perscruta até as profundezas de Deus. E Rabadai esse que debas. Ah, tem misericórdia de nós, Senhor. Tu és o nosso alívio no meio da tempestade. Tu és Senhor e nós te obedecemos. E hoje, nesta noite, como ministro da tua palavra neste ambiente, neste lugar que o Senhor me colocou, por sua graça e misericórdia, eu oro, Senhor, e te peço, tem misericórdia de nós. E nos ensina a viver na tua vontade. E declaro, o Senhor é Senhor. O Senhor é Deus e nós somos os seus filhos. O Senhor fala e a gente obedece. O Senhor direciona e a gente faz. O Senhor fala e a gente não questiona, a gente obedece. Tira os questionamentos sem fundamentos da nossa boca. Tira, Senhor. Uma coisa é nós te temos dúvidas. Outra coisa é nós questionarmos como arrogantes e soberbos. Tem misericórdia da nossa vida. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia de nós. Nós muitas vezes somos doentes, como o Senhor Jesus disse. O Senhor veio para os doentes, nós somos os primeiros deles. Tem misericórdia, vem nos sarar nesta noite. Vem sarar aqui corações. Vem quebrantar corações. Vem santificar o interior. Tira a altivez do coração. E coloque a cara no pó, joelho no chão e boca no pó. Para sabermos que somos servos do Senhor, é Deus. E o Senhor não divide a sua glória com ninguém. E o Senhor também não nos deve explicação de nada. O Senhor é Deus poderoso e nós obedecemos. O Senhor é Deus.
porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Venha temor nos nossos corações nesta noite. Saiba de uma coisa, tanto quem nos assiste, quanto vocês que estão aqui. Se não houver alinhamento, coisas ruins serão necessárias acontecer para que você coloque a tua cara no chão, boca no pó e reconheça que só Ele é Deus. E reconheça no temor do Senhor que Ele é Deus. Vou repetir. Se não houver um conserto, se não houver um alinhamento, coisas ruins serão necessárias acontecer para que haja um alinhamento, um temor coletivo, para que nós possamos reconhecer que Ele é Deus e que nós somos pó, somos dependentes. Contudo, se há temor, tem milagre, tem sinal, tem prodígio, tem maravilha, tem poder derramado sobre a igreja. Que ninguém vai achar que foi eu que fiz. A glória sempre será dada a uma única pessoa, ao Cristo glorificado, ao Senhor de todas as coisas. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a majestade, a Ele o poder, a Ele as nossas vidas, a Ele tudo aquilo que acontece nesse lugar, a Ele todos os milagres, tudo de bom que acontece, a Ele. E quem nos assiste a mesma coisa. Ele é Senhor. Ele não divide a glória dele com ninguém. Ele é Senhor, ele não é mordomo. Ele é o Elohim, o El Shaddai, o Senhor Todo-Poderoso. E a Ele, tudo aquilo que acontecer, quer comais, quer bebais, até uma coisa simples, que é comer e beber. Até isso. Quer comais, quer bebais, seja tudo para a glória de Deus. Deus te abençoe. Amém?